Estamos mais uma vez aqui ao vivo e eu saúdo. É uma grande alegria estarmos mais uma vez compartilhando ensinamentos importantes. E fico feliz porque hoje completa exatamente uma semana que iniciamos esse programa Super-Humanos. E graças a Deus tudo tem ocorrido bem, aprendizado de todos os lados. Eu tenho aprendido bastante, tenho sido edificado e acredito que outras pessoas também. Hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante, muito importante. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando. Eu não sei se você vai conseguir reparar, mas tiveram algumas mudanças aqui. Devagarinho a gente vai entendendo melhor a dinâmica. E isso favorece para que o conteúdo fique com mais qualidade. Eu vou de imediato pedir que você, se você tiver com uma Bíblia na mão, você já deixa a Bíblia aí aberta. Ou se você tiver condição de anotar alguns versos, vai ser importante para você. Miriam, seja bem-vinda, boa noite. Tem mais pessoas aí chegando. O tema de hoje é imperdível. Eu já de imediato falo para você, olha, termine, você já compartilha ele, porque realmente o tema é de suma importância. Eu quero mais uma vez enfatizar o objetivo desse trabalho. O objetivo desse trabalho é nós desenvolvermos a nossa humanidade na pessoa de Jesus. Jesus é o teto do ser humano. Sejam bem-vindos aí, Samuel, Cleide, Dagda. Sejam muito bem-vindos. Jesus, enquanto ser humano, é o teto da humanidade, é o alvo, é a meta suprema. Jesus é a pessoa por excelência. Ninguém foi tão divinamente humano. De maneira que a humanidade de Cristo, ela tem lições infinitas para nós aprendermos. Geusa, seja bem-vinda. Minha esposa também já está aí no ar. Então, nós vamos intercalar biografias da fé de homens como nós trabalhamos. Nós já falamos de Sete, falamos de Enoque, Abraão. Ontem falamos de Sara. Foi uma grande alegria assim, pegar os detalhes da biografia de uma mulher. E hoje nós vamos tratar de um dos trechos do Evangelho tratando da pessoa de Jesus. Nete, seja bem-vinda, um abraço aí para o esposo, para a filhota. Bom, vamos entrar no tema. Eu já estava em oração. Esse é um tema que assim deixa o coração muito apertado, muito contrito. Porque como escreveu o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Entender que Jesus passou tudo que ele passou como um homem, dependendo completamente de Deus, isso constrange, sabendo especialmente quem Jesus é. Isso a gente vai trabalhar hoje. Kelton, seja bem-vindo. Helena, vamos lá. Leones, que Deus abençoe. Vamos entrar no tema. O título da mensagem de hoje é A Humanidade de Jesus. : gerado pelo Espírito. Nós vamos tirar lições a respeito do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele apresenta lições profundas e tremendas para nós entendermos a respeito do novo nascimento, que é tão largamente descrito nos Evangelhos, no Novo Testamento como um todo. Uma das grandes ênfases do Novo Testamento, nos escritos de Paulo, nas cartas de João, tem a ver com o novo nascimento. Qual é o sentido do novo nascimento? E para entendermos o novo nascimento, é impossível entendermos na sua plenitude sem estudarmos, analisarmos, meditarmos, nos aprofundarmos no nascimento da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E é isso que faremos hoje. O texto base para nós estudarmos está no Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho, assim, é um Evangelho tremendo. Os 4 Evangelhos são maravilhosos, mas o Evangelho de João, ele tem declarações que são não apenas contundentes, mas são desafiadoras, são tremendas a respeito de quem Jesus é. E o texto base para a nossa meditação está aí no Evangelho de João, capítulo 3, versos 5, 6 e 7. Nós vamos avaliar esse texto para entrarmos. Seja bem-vindo, irmão Zé Alves. Vamos iniciar a mensagem nesse exato momento. Está escrito assim:
respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Que palavra! O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. As Escrituras apresentam alguns episódios onde houveram nascimentos sobrenaturais. Durante essa série, nós já vimos um nascimento sobrenatural, que foi o nascimento de Isaac. O pai de Isaac, Abraão, já tinha 100 anos de idade. A sua esposa, Sara, tinha por volta de 90 anos de idade. Já havia entrado na menopausa, Abraão também já tinha entrado na andropausa, ambos já não tinham mais a virilidade, não apenas fisiológica, mas até mesmo condição de gerar uma criança. E aí ocorre um ato de Deus sobre Abraão e sobre Sara, e os dois assim adquirem o vigor e as condições necessárias para que houvesse o nascimento de forma milagrosa. Porém, por mais que o nascimento de Abraão tenha sido um nascimento milagroso, por mais que o nascimento de Manoá, pai de Sansão, o nascimento de Sansão também foi milagroso, o nascimento de João Batista, a sua mãe Isabel e o seu pai Zacarias também já eram idosos. O nascimento de João Batista também foi um nascimento fora da curva, fora da normalidade. Porém, em todos esses nascimentos em que houve uma intervenção divina e de fato ocorreu algo sobrenatural, milagroso, diferenciado, em todos eles houve algo que é comum a qualquer espécie de nascimento. Então, todos esses casos, muito embora houve de fato uma intervenção divina, houve carga genética feminina, óvulo, carga genética masculina, o sêmen, o espermatozoide do homem. Porém, no caso de Jesus, ocorreu algo que não há precedente na história. Maria, de acordo com os evangelhos, ela ficou gestante do Espírito Santo. Nunca ocorreu isso no passado e jamais ocorrerá no futuro. De uma mulher gerar um filho do próprio Espírito Santo. A descrição que o Evangelho de Lucas dá é simplesmente extraordinária. Está escrito assim, Lucas 1, verso 35. Maria pergunta: como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nos evangelhos é chamado simultaneamente Filho do homem, Filho de Deus. Nasceu de Maria, gerado pelo Espírito. Essa relação entre Maria, mãe, e Jesus, filho, é o paradigma essencial para compreendermos a profundidade do novo nascimento. Veja, uma pergunta que comumente se faz é: mas como o novo nascimento ocorre? O Evangelho de João, Jesus, ele deixa isso muito claro. Ele diz assim: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Existe, portanto, no novo nascimento, algo imponderável. Algo que escapa à vontade humana. Algo que escapa às ações. O homem não tem como alcançar o novo nascimento. O homem não tem como produzir o novo nascimento. O novo nascimento é algo que Deus atua no homem. É o Espírito, o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que gera o novo nascimento em um ser humano. Isso é algo tremendo. Tanto é verdade que Jesus dá algumas palavras aqui a mais, os evangelhos apresentam a palavra a mais, e João Batista, divinamente inspirado, ele diz no Evangelho de João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Porque toda boa dádiva vem do céu. O novo nascimento, ele não é algo que nós podemos produzir por religiosidade, não é algo que nós podemos produzir
mesmo sendo mais estritamente religiosos possível. Por quê? Porque o novo nascimento é uma ação do Espírito sobre o ser humano. Jesus ele é muito enfático ao dizer também no Evangelho de João capítulo 6, ele diz várias vezes, ele repete no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Preste atenção, todo aquele que o Pai me dá. Isso ocorre também no verso 39, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja o verso 44, capítulo 6 de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a primeira lição a respeito do novo nascimento, hoje nós estamos abordando o processo do novo nascimento a partir da pessoa de Jesus Cristo. E a primeira lição é essa: o homem não tem como produzir o novo nascimento. Os evangelhos são muito claros em afirmar de modo categórico: todo aquele que o Pai der, esse será enviado a Cristo, e Jesus o ressuscitará no último dia. Jesus disse: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E assim como o vento sopra e você não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai, assim é o Espírito agindo no coração humano. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz no verso 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Porque são teus. Então nós estamos aí diante de algo muito maravilhoso, algo que escapa os braços, o alcance humano. O novo nascimento é algo sobrenatural, fazendo um paralelo entre os nascimentos sobrenaturais que ocorreram no passado. Abraão, nascendo Isaac, Manoá, nasceu Sansão, Zacarias, Isabel, nasceu João Batista. Esses nascimentos sobrenaturais envolveram uma intervenção divina. Por semelhante modo, no nascimento de Cristo houve uma intervenção divina. Porém, de modo singular, Jesus nasceu de um óvulo que foi fecundado pelo Espírito Santo. O óvulo de Maria não teve participação de sêmen ou de homem. Pelo contrário, o óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o paradigma do novo nascimento. Preste atenção. Jesus nasceu do mesmo modo como nasceriam e nascerão todos aqueles que creem nele. Olha que coisa tremenda. Jesus nasceu do mesmo modo como nasceram e nascerão todos aqueles que crerem nele. O homem gerado pelo Espírito. Nesse novo nascimento, que o apóstolo Paulo tem uma citação que é muito conhecida, quando ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. A pergunta agora é: se o novo nascimento é uma intervenção divina sobre o ser humano, a pergunta é: haveria alguma espécie de participação humana? Você entendeu? Se no nascimento de Abraão, nascimento de Isaac, filho de Abraão, nascimento de Sansão, filho de Manoá, nascimento de João Batista, filho de Zacarias, houve intervenção divina. No caso do nascimento de Jesus, há uma singularidade, um óvulo fecundado pelo Espírito, intervenção divina. A pergunta é: existe alguma espécie de participação humana? Para entender isso, eu volto ao Evangelho de João, capítulo 1, quando o anjo está declarando a vontade de Deus para Maria, para a vida de Maria. Olha o que ela diz no verso 38, capítulo 1 de Lucas, verso 38. Disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que maravilha! O que nós estamos vendo aqui? Que ocorre uma misteriosa união entre poder divino e submissão humana. O novo nascimento, ele é um processo misterioso,
ocorre uma interação silenciosa, misteriosa, insondável aos olhos humanos, no qual ocorre uma submissão por parte de Maria, no caso do nascimento de Jesus. Ocorreu uma submissão completa e restrita, no caso de Maria. Ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim toda a tua vontade. O próprio Jesus ensinou a orar dessa mesma forma. Jesus ensinou-nos a orar deste modelo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, os discípulos ali estavam confusos, porque eles tinham saído para comprar alimento. Quando eles voltaram, viram Jesus conversando com uma mulher samaritana. Eles ficaram desconfortáveis, Jesus conversando com uma mulher no poço, e eles, meio sem jeito, falam a respeito do alimento, e Jesus diz as seguintes palavras: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai e realizar a tua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que ensinamento maravilhoso que nós estamos tendo aqui. Nós estamos trabalhando em cima de um assunto que é como um assunto do mais caro e delicado possível. Poder de Deus com submissão do homem. Isso é o que Pedro, de modo maravilhoso, relatou em sua segunda carta, quando ele diz de algo que a primeira vez que eu li, eu comecei a ler várias vezes, maravilhado com esse ensinamento. 2 Pedro capítulo 1, no verso 4, diz que nós, ouve essas palavras, nós podemos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Veja que coisa tremenda! Coparticipantes da natureza divina. Assim como Jesus, fecundado, nasceu de um óvulo, fecundado pelo Espírito, é vontade de Deus que todos os filhos e filhas que creem, que se submetem, que fazem da vontade de Deus o seu pão, que fazem do corpo de Cristo a sua comida, têm a Cristo como pão da vida, decidem fazer dos evangelhos aquele como tem fome e sede de justiça. Esse se torna coparticipante da natureza divina. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Só isso pode, de fato, desenvolver a nossa humanidade em toda a sua plenitude. Um ser humano que nasceu da carne, eu nasci da carne, você nasceu da carne, todos nós nascemos da carne. Você teve um pai, você teve uma mãe, pai e mãe terrestres. Você teve condutas erradas, você já agiu de modos pecaminosos, você já se envergonhou de muitas coisas que já fez no passado. Alguns de nós, em maior ou menor grau, se nós olharmos para trás, nós viramos uma estátua de sal, porque tem uma Sodoma atrás de nós, tem uma Sodoma em chama atrás de nós, tem um histórico de pecado atrás de nós. A nossa biografia nos condena. A nossa biografia nos condena. Nós temos um passado. Mas o que Pedro está dizendo aqui, olhando para os evangelhos e contemplando a própria vida de Pedro que foi transformada, é que pela vontade de Deus nós podemos nos tornar semelhantes a Jesus, coparticipantes da natureza divina. Essa é uma mensagem maravilhosa. Esse é o evangelho aplicado à humanidade de alguém que, embora teve uma vida de pecado, embora tenha uma natureza inclinada ao mal, pode se tornar coparticipante da natureza divina pelo poder de Deus. E a natureza divina, agindo no ser humano, dá poder para ele se livrar das corrupções e paixões que contaminam a alma. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Então nós estamos vendo aqui que, mediante essa submissão que Maria teve, o plano de Deus se cumpriu na vida dela. Por semelhante modo, mediante a nossa submissão à vontade de Deus, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, adquirindo um poder para nos tornarmos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E isso ocorreu na vida de Cristo. Jesus ensinou nos evangelhos a orar assim. No Getsêmani, por 3 vezes Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade.
o que nós estamos aqui aprendendo hoje é algo que literalmente muda a vida de um ser humano. Porque o que nós estamos vendo aqui é que quando nós nos submetemos completamente a Deus, quando nós fazemos dos mandamentos de Deus um bálsamo, uma alegria, como Davi escreveu, eu tenho prazer na tua lei, me agrada os teus mandamentos. Quando nós temos alegria em nos submetermos à vontade de Deus, ocorre um milagre, que é o milagre de nós de fato experimentarmos uma coparticipação na natureza divina. E a terceira e última lição dessa noite é nós entendermos a eficácia. Qual que é a eficácia dessa coparticipação entre céu e terra, entre Deus e o homem? Qual a eficácia dessa misteriosa simbiose, onde ocorre uma coparticipação na natureza divina? Quanto isso pode ser eficiente na luta contra o pecado? Quanto isso pode ser eficiente para nós vencermos as obras do maligno, nós nos defendermos dos dardos inflamados do inimigo, nós nos desvencilharmos das tentações que assolam a alma, tanto tentações externas, coisas que podem eventualmente ser colocadas diante de nós, quanto as tentações internas da nossa própria inclinação. Quão eficiente é esse poder divino atuando no ser humano? Essa é uma pergunta que precisa ser encarada de frente. O apóstolo Tiago, ele diz assim: olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O próprio apóstolo Paulo também nos diz: não há tentação sobre-humana. Então nós vemos eco entre os apóstolos, apresentando que existe uma eficiência na graça de Deus sobre o ser humano. Existe uma aplicabilidade no cotidiano. Tanto os evangelhos quanto as cartas do Novo Testamento apresentam que existe uma eficiência na graça. E eu quero ler contigo um texto maravilhoso no primeira carta de João, que diz assim no capítulo 3, 1 João 3, verso 9, diz as seguintes palavras: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que maravilha do Novo Testamento! A Bíblia nos dizendo que a divina semente que fez o nascimento do homem por excelência. Jesus, eu já repeti várias vezes, Jesus é o teto do homem. Ninguém nunca chegará a um caráter tão elevado, no sentido de que Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu nenhuma das falhas, delitos e pecados que são tão comuns à raça humana. Jesus desenvolveu um caráter completamente reto nas coisas do Senhor. E como homem, foi crucificado inocente, tanto na terra quanto diante do céu, sem uma mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa divina semente, gerada pelo Espírito, está sendo disponibilizada pelo Espírito, pela graça, para todo aquele que se submete aos planos de Deus. Essa é uma mensagem maravilhosa. Isso é algo para mudar a vida de um ser humano, para que nós não venhamos a perpetuar uma vida de pecado, de transgressão, mas que possamos de fato nos enquadrarmos num dos versos de Apocalipse que exalta a eficiência da graça de Deus, quando diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe e te guarde. Que essa mensagem possa de fato fazer uma diferença profunda na sua vida, para você não criar desculpas com relação a qualquer espécie de pecado, para você não blindar sua mente e dizer assim: não tem jeito. Não,
pela divina semente implantada através do Espírito, pelo novo nascimento que Deus nos dá, é possível nós vencermos as nossas faltas e lutarmos contra os nossos pecados. Esse é o Evangelho apresentado pelo Senhor Jesus. Logo mais esse vídeo estará no canal Joeli Gerva no YouTube, devidamente editado. Curta, compartilhe já no Face e eu peço também que você se inscreva no canal. Se nós atingirmos o número ideal de inscritos, o YouTube dá mais recursos para que possamos fazer inclusive lives também através do YouTube. Vamos juntos, que Deus os abençoe, que Deus nos guarde e fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.